Como eu disse a vocês, a rigor, eu sou um leitor periférico à obra do Paulo Freire e estou me centrando agora nessa temática por conta do pós-doutorado aqui com meu amigo João, onde a gente vai fazer uma relação entre o pensamento do Freire, né, a partir do conceito de esperança. E eu prefiro usar o termo conceito de esperança, porque o conceito ele é um processo que possibilita a descrição, a classificação e a previsão de objetos cognoscíveis, capazes de serem entendidos e apreendidos com certa fluidez na realidade. Eu não uso o termo no sentido de categoria, porque as categorias são determinações da realidade e que servem para compreender essa própria realidade. Os conceitos que o Freire usa são conceitos muito polissêmicos, né? E o que para muitos pode ser uma fragilidade, né, mas parece, na verdade, o grande vigor da obra do Freire, né, no sentido de que ela é uma obra sempre em aberta, ela é uma obra sempre inacabada, ela é uma obra sempre capaz de complementação e ela é uma obra que se adequa aos diversos aspectos da realidade passível de ter uma diversidade de abordagens. Por essa razão é que o Freire ele é um autor que transita não só pela educação, mas pelos movimentos sociais, pela didática, enfim, pela área das ciências, pela área da saúde, pela área da arquitetura, pela área do direito, enfim. Ele é um autor que tem uma obra vigorosa e uma obra que prospecta possibilidades de interpretação a uma diversidade da realidade muito ampla, daí ser um dos autores mais lidos no mundo. Primeiramente, eu quero destacar que essa apresentação nossa, dessa obra, eu tomei como referência um trabalho do Moacir Gadotti, e de um modo mais orgânico esse texto, porque é um texto que faz um balanço dessa obra, nesses 50 anos, mostrando os seus conceitos fundamentais, mostrando a atualidade do pensamento do Freire e prospectando possibilidades de futuro no sentido de que até que ponto essa obra ainda responde aos problemas da atualidade. Então, ele faz essa avaliação e peguei também, obviamente, elogiado pelo próprio Freire, né, o prefácio feito pelo Fiore, né, onde ele diz que é ainda melhor do que a própria obra e, obviamente, o fichamento da obra para poder fazer esse trabalho. Então, após 50 anos de publicação da obra, né, da Pedagogia do Oprimido, a defesa das teses ancoradas na defesa de uma educação emancipadora continuam atuais no século XXI. Esse é o ponto de partida da assertiva do Gadotti e uma expressão fática dessa presença da obra do Paulo Freire na contemporaneidade e da sua atualidade, basta a gente olhar para a nossa realidade hoje. Em grande medida, o contexto atual não difere muito do contexto da publicação da obra da Pedagogia do Oprimido, claro que, guardada as suas particularidades, nós estamos ainda no contexto sociopolítico de negação do humano, né, e de perseguição ideológica, que remonta, né, a certas características da época do exílio do Freire do regime militar. Lembremos, colegas, que nós temos aí o exílio de Jean Willis, ameaçado de morte, intelectuais e artistas como Bem-vindo Cerqueira, que está exilado, assassinatos de lideranças do movimento social, como a Marielle, uma agressiva perseguição aos direitos do trabalhador, veja aí o fim do Ministério do Trabalho, veja aí a reforma trabalhista, né, que acabou com a CLT, veja-se aí, né, a política de entreguismo do patrimônio nacional, a política de subserviência do governo brasileiro, né, ao governo americano. Então, quer dizer, nós temos um contexto que, guardado as suas peculiaridades, não é muito diferente da época da publicação da obra Pedagogia do Oprimido.
Oi? Só para somar a tua fala, para lembrar que nós estamos tendo também hoje, nas políticas públicas culturais, audiovisual e outras, uma ditadura, porque, por exemplo, as verbas que foram cortadas para os filmes, as produções que pudessem falar sobre LGBTT, etc. e tal, entende? Então, nesse bojo aí, o Estado, a máquina está sendo utilizada para causar esse processo de exclusão. Não tenha E dúvida. é ditadura para mim isso. Não tenha dúvida, inclusive também de expulsão dos nossos intelectuais, dos nossos pesquisadores, que terminam indo para fora, porque não tem condição de produzir aqui, como uma forma de agressão às universidades, que é o lugar da produção do pensamento crítico, né? Só para destacar que a obra do Freire hoje, mais do que nunca, é atualíssima da denúncia desse caráter de perseguição do lugar de fala dos oprimidos ou dos perseguidos, né? Como ele bem destaca no livro. A pedagogia do oprimido é uma pedagogia da autonomia, pois seu nódulo central reside na praxis da aprendizagem da palavra pelo oprimido, que se assume como sujeito da sua própria história. Portanto, não é apenas uma pedagogia, ela é uma forma de o homem se apropriar-se de si, se apropriando do seu mundo, e assim se constituir como sujeito da sua própria história. Então, não é a apreensão puramente da palavra, do letramento, mas é quanto esse letramento, essa palavra, adquire uma forma antropológica, uma forma própria de dizer o mundo, a partir do reconhecimento da validade do seu próprio lugar de fala, do seu próprio conhecimento. A pedagogia do oprimido é uma pedagogia também da esperança, pois ancorada na crença nos seres humanos, na fé nos homens e nas mulheres e nas possibilidades de mudança rumo ao ser mais. Outro aspecto também dessa pedagogia do oprimido é exatamente o fato de ele ultrapassar a imediaticidade do momento presente, na medida em que ela é uma negação fática da realidade que oprime, que exclui, na afirmação de uma realidade do futuro, na esperança de um mundo melhor, na esperança da afirmação de um homem como ser mais, como ser humanizado e como ser que se reconhece como sujeito. A pedagogia do oprimido é também uma pedagogia da luta, na medida em que se coloca contra toda forma de coisificação dos homens e mulheres que os impedem de ser mais. Portanto, colegas, é também uma pedagogia da rebeldia, da reação da alteridade dada, né, pelo opressor, na busca de constituição de uma alteridade onde o homem se afirme na sua integralidade como sujeito. Em 1968, Paulo Freire, receoso que seu livro fosse confiscado, datilografou o manuscrito, tirou algumas cópias antes de entregar a Jacques Choncol, dizendo: gostaria que você recebesse estes manuscritos de um livro que pode não prestar, mas que encarna a profunda crença que eu tenho nos homens como uma simples homenagem a quem muito admiro e estimo. Então, isso, né, essa fala do Freire é fundamental, porque evidencia que o Freire expressou na sua obra exatamente aquilo que ele acreditava e exatamente aquilo que ele praticava. Então, é uma teoria que se constitui como uma experiência de vida, como uma experiência antropológica de construção dele próprio. Então, como disse o João agora há pouco, a questão da luta contra a opressão se constitui numa luta do redescobrimento de nós mesmos, porque a opressão está também expressa na gente mesmo. Olá, professor. Não, é só uma complementação. Quando o senhor fala também sobre essa esperança do futuro, no prefácio do Friori, da pedagogia do oprimido, ele fala bastante sobre o processo de hominização. Isso. Que é o homem dentro do homem e a sua história, né? Então, ele vai colocar constantemente esse homem em dialética com o mundo, né? Então, a partir do momento que eu penso, que eu me esperanço pelo futuro que eu tenho, ou que eu temo, na verdade, eu me coloco como sujeito do processo histórico, né? Então, o colocar-se é muito importante.
Só trazendo um pouco para a nossa realidade, a minha realidade no caso, né? Quando um cara da periferia, por exemplo, ele constrói uma música ou ele constrói um verso sobre a realidade social onde ele está inserido, com vias de esperança, ele está se historicizando, né? Há várias maneiras de se historicizar perante o mundo, né? Uma obra de arte, uma música, enfim, são vários aspectos. Né? Exatamente, exatamente. O caráter polissêmico da obra do Paulo Freire não se resume a um único aspecto, como, por exemplo, se você fosse levar para o marxismo, né? Digo isso porque essa é mais a minha praia, que ele ancora tudo isso no campo da economia política e no campo da luta política. E o Paulo Freire, né, dá esse aspecto de que o processo de humanização ele é um aspecto muito mais amplo que envolve outras dimensões, né, além da cultura, da arte, enfim. Paulo Freire, 34 anos depois, fez uma releitura da pedagogia do oprimido em seu livro Pedagogia da Esperança. Nele retoma os grandes temas da pedagogia do oprimido, como analisa sua trajetória. Esses dois livros têm repercussão significativa no livro Pedagogia da Autonomia, o que também demonstra os conceitos presentes no pensamento do Paulo Freire foram todos cunhados, né, da pedagogia do oprimido. Ali já está, né, uma versão, vamos dizer assim, profundamente promissora, profundamente alvissareira, né, do pensamento do Paulo Freire nos diversos conceitos que ele ali agrega no processo de construção do humano, nesse processo que o Tiago fez referência de hominização, né? Contudo, a pedagogia do oprimido é a sua principal obra da teoria transformadora da educação, uma referência permanente da educação popular no mundo. Suas principais teses estão neste livro como politicidade e educação. A partir da pedagogia do oprimido, sobretudo, não é possível mais falar em educação neutra, em educação como valor universal. A educação expressa no seu ser e na sua forma de fazer uma dimensão da politicidade. Segundo, o reconhecimento da legitimidade do saber popular. E eu penso que não só se resume, né, a uma questão de reconhecer essa legitimidade do saber popular, porque adquire é muito mais do que um mero saber popular. É um processo de construção do humano, é um processo de humanização, é um processo de construção da consciência crítica e é um processo de transformação da realidade. Então, não é apenas algo vinculado à questão do saber popular como uma gnoseologia, mas como um instrumento antropológico de construção do homem que se reconhece como sujeito. 3. A prática da liberdade como pré-condição para a vida democrática. É outro aspecto que está presente no Freire e, a meu juízo, a liberdade de que o Freire fala ultrapassa os limites da democracia para abrigar uma dimensão da afirmação do homem como sujeito da sua história. Logo, não se resume a um formalismo de uma participação na vida democrática, mas trata-se de submeter essa própria vida democrática aos ditames da concretude da vida cotidiana dos indivíduos. 4. A educação como produção e não meramente como transmissão de conhecimento. Aliás, a educação, em Freire, a meu juízo, não se limita à produção de conhecimento, mas à produção de um novo mundo em que o homem seja sujeito. Há, portanto, a meu ver, uma ontologia pressuposta no entendimento que Freire tem da educação. A educação, ela é um processo de construção do próprio homem, como o João colocou agora há pouco, no grupo do Zap. 5º, é uma ciência aberta às necessidades populares. Na verdade, né, a própria ciência formal, enquanto expressão de uma forma de saber, de fazer ciência, enquanto uma forma de fazer educação, ela é submetida ao crivo, né, do questionamento, né, na visão do Freire. Basta ver a comparação que ele faz entre educação bancária, né, e a educação problematizadora. 6. A harmonização entre o saber, entre o formal e o não formal.
Se a gente tomar por referência essa comparação entre educação bancária e educação problematizadora, não se limita a uma mera harmonização entre os saberes, mas da contradição entre esses saberes, pois expressam formas de ser, de estar, de pensar e de viver o mundo. O que Freire, na verdade, destaca, né, é a validação em condições de igualdade e a capacidade do povo dizer a sua palavra, e, portanto, dizer ao mundo, e, portanto, dizer a si próprio, e, portanto, se constituir como sujeito. A recusa ao fatalismo neoliberal está claro, porque o Freire, ela é, na verdade, um pensamento, né, que aponta para o futuro, aponta para a denúncia das condições atuais, que devem ser superadas, né? Portanto, se põe contra qualquer tese de fim da história e, na verdade, afirma o futuro, na medida em que coloca a dimensão da construção do humano no sentido de romper com essa situação de opressão em que a realidade concreta se nos apresenta, né? É uma pedagogia comprometida com a cidadania ativa. Também é um outro elemento que está presente na obra Pedagogia do Oprimido. E que, a meu juízo, a pedagogia do Freire não se limita a um discurso nem sobre a democracia, tá certo? Nem sobre a questão da cidadania. Não é a mera cidadania, porque a própria cidadania ativa que nós temos aí é essa cidadania que nos levou a essa situação que nós nos encontramos. Uma cidadania tutelada pelas condições objetivas que nós temos hoje. E as condições objetivas que nós temos hoje é a condição de negação do homem e de afirmação do grande capital, na verdade, como o grande sujeito. Na verdade, né, a meu juízo, ela é o desenvolvimento de uma forma própria de ser do real, do mundo e da alteridade e da cidadania, onde o homem seja afirmado como sujeito. Esse é o imperativo categórico, a meu juízo, do pensamento do Freire. E não uma pedagogia comprometida com a cidadania, porque aí é submeter aos ditames da pedagogia neoliberal. Eu estou colocando elementos que estão lá, né, e estou elencando aqui o que o autor fala e quais são os complementos que eu faço a partir da leitura que tenho dessa obra. As temáticas da pedagogia do oprimido vividas no Chile já vinham sendo desenvolvidas no Brasil, como o respeito às diferenças culturais, o respeito ao contexto cultural, a crítica à invasão cultural, a sectarização e a defesa da radicalidade da fala, tanto que Freire afirma em Pedagogia da Esperança, foi vivendo a intensidade da experiência da sociedade chilena, da minha experiência naquela experiência, que me fazia repensar sempre a experiência brasileira, cuja memória viva trouxera comigo para o exílio, que escrevi A Pedagogia do Oprimido entre 67 e 68. Texto que retomo agora, na sua maioridade, para rever, repensar, para redizer, para dizer também, pois, que eu retorno noutro texto que tem igualmente seu discurso, que, do mesmo modo, fala por si, falando da esperança. Então, isso demonstra que o Paulo Freire, ele tem a humildade de retomar as suas teses, de retomar e reviver essas teses, e ele mesmo, né, nessa expressão de humildade, rever e repensar aquilo que ele mesmo produziu. Ele encontrou em Santiago um ambiente político favorável ao desenvolvimento de suas ideias e práticas, escrevendo sua Pedagogia do Oprimido no contexto dos fortes movimentos emancipatórios daquela época, daquela década, movimentos de mulheres, estudantes, camponeses, trabalhadores negros, movimentos sociais e populares, movimentos de contracultura, presença da Guerra Fria, assassinato de Che Guevara, de Luther King, Primavera de Praga, entre outros fatos que tiveram grande repercussão naquele momento. Isso também explica a grande aceitação da sua obra, apesar da perseguição também que ela sofreu. Na Pedagogia do Oprimido, o Paulo Freire coloca que o processo de humanização e desumanização são possibilidades dos homens como
sujeitos não é inconscientes, mas é inacabados, né? Isso. Depois ele fala que a desumanização não é um destino dado, mas é um resultado de uma ordem injusta. Teoricamente, se eu estou num contexto de ordem injusta, aquela desumanização ela brota, né? Em decorrência da realidade colocada. Tem um trecho no terceiro slide que o senhor coloca que uma das perspectivas da obra de Paulo Freire é a dimensão da cidadania ativa. Diante de tudo que foi colocado aqui, em relação ao descaso do governo federal com várias áreas, eu queria fazer essa pergunta ao senhor e ao professor João Figueiredo também. Como as pessoas, dentro de um processo de desumanização ativa, como é que elas não conseguem colocar essa cidadania ativa em prática, assim? Se eu estou sofrendo violência, ela tá na minha frente, como é que isso não acontece no contexto tão grosseiro como está agora, né? E, assim, dentro da dimensão de Paulo Freire, a gente está tão desumanizado que não consegue reagir, que não consegue ter esperança, né? Porque se a desumanização não está em mim, ela é colocada como uma ordem injusta, então, teoricamente, eu poderia reagir, né? Olha, o Tiago, eu posso falar uma coisa sobre isso, depois o João, se quiser, ele pode complementar. A meu juízo, a desumanização também está presente em mim, na medida que eu sou formado por uma escola que introjeta em mim um conjunto de valores e práticas que naturalizam uma determinada forma de ser, de modo que eu me aproprio daquela forma de ser e reproduzo na minha prática como sendo o hábitos, né, de vida. Então, na verdade, a gente introjeta também em nós o processo de desumanização. Por isso que o Paulo Freire vai dizer, em muitas passagens, que, na verdade, a quem compete superar a questão da opressão, né, é o próprio oprimido. É ele próprio responsável pela sua autoconstrução. Porque, do ponto de vista do opressor, o que ele vai querer é manter a própria situação do status quo. Então, na medida que ele se educa pela palavra, desvelando o mundo, dizendo o mundo a partir da sua palavra, ele não vai só compreendendo o mundo, ele vai também se compreendendo como sujeito nesse processo de subjetivação do mundo como uma expressão da ação dele. Então, o homem também, a desumanização está presente em nós. Então, é um processo de desumanização que compete a gente construir. Não está fora de nós, está também dentro de nós, percebe? Então, a meu ver, não há uma desumanização que está lá fora, fruto de um contexto externo a mim, tá certo? E que a humanização está em mim e compete a mim lutar para superar essas barreiras. O próprio processo de desumanização é algo presente no próprio homem. Tanto é que o Paulo Freire diz em algumas passagens que não basta o indivíduo, né, o homem querer se tornar opressor, porque vai continuar as mesmas condições. Então, é mais ou menos isso que eu entendo dessa passagem. Então, a pedagogia do oprimido representa um avanço em sua elaboração teórica, onde coexistem categorias de origem cristã, como a ideia de diálogo, e influências marxistas, como a noção de classe social. Então, por aí a gente pega e verifica como ela é uma obra polissêmica, né? Nós tivemos aqui, no momento antepassado, um colega falando, acho que foi o Antônio Cláudio que trouxe, falando sobre o Freire dentro de uma perspectiva mais próximas do marxismo, exatamente por esse caráter polissêmico da obra do Freire. Não, eu estava aqui escutando tudo isso e eu lembro que o Freire fala que nós não estamos, nós somos, ou é o contrário, eu perdi agora, mas resumindo, que nós somos movimento, nós não somos estáticos, né? E aí, nesse momento, eu acho que uma grande estratégia que a gente pode adotar enquanto ser humano, na nossa vida, mas também enquanto educador, lembrarmos que nós somos esse movimento, e esse movimento, apesar de acontecer dentro da gente, ele também acontece exatamente como o colega já colocou, a partir de tudo isso que a gente recebe no nosso universo cultural, né? O que a escola diz sobre o nosso lugar de fala, o que a escola diz sobre nossas expressões culturais, e a gente vai se constituindo, se customizando a partir daí. E aí, em algum momento,
algumas pessoas conseguem fazer esse olhar mais macro e fazer as transformações de perceber o oprimido e o opressor e começar a construir os seus percursos. Tem uma citação do Brandão que também fala muito isso. Aí eu vou só ler, aí eu finalizo a minha fala. É só para somar mesmo. Em relação à cultura, o Brandão diz: não existe como coisas feitas, como estado de prontos, atrasados e acabados. Aquilo que parece ser um conjunto mais ou menos fragmentado de conhecimento, arte, tecnologia, rústica, sistema de crenças, mitos e rituais, é, ao contrário, uma ativa estrutura social de produção simbólica, que a cada dia, de muitos modos, reproduz a si mesma, criando e recriando, preservando e modificando, fazendo circular entre uns e outros, através de rede de pessoas, grupos e instituições populares, tudo aquilo que pessoas reais, em situações concretas, fazem através dos seus trabalhos culturais. E aí, eu acho que a palavra movimento, talvez, se a gente pensa que nós não somos, estamos, que a gente é movimento, a gente consegue pensar como contribuir com essas transformações, né? É isso. Eu queria ainda interagir com a fala de vocês três, né, do Isaías, Tiago e Inambê, que penso que tem muita coisa aí para a gente dialogar, mas eu vou focar em alguns aspectos. O primeiro deles é que, no meu entendimento, essa não reação que a gente tem diante da desumanização, ainda que não seja uma perspectiva ontológica e, portanto, potência, né? Quer dizer, nós podemos transformar, nós podemos reconhecer essa tentativa de desumanização e fortalecer o processo de humanização, mas existe aí um modelo de civilização, né, Tiago? Quer dizer, nós somos frutos, nós somos resultados de um projeto de sociedade, a sociedade moderna, né? E esse modelo de sociedade é um modelo de sociedade capitalista. Então, dentro dessa perspectiva desse modelo de sociedade capitalista, certamente está embutida a lógica da transformação do humano em objeto, né? Quer dizer, objeto financeiro, objeto econômico, né? Um objeto do mercado. E que mesmo, porque eu fico pensando assim, sabe, Tiago, que, cara, se a gente for pensar aquelas pessoas que moram nos rincões mais distantes dos sertões do Brasil e do mundo, como é que essas pessoas estão também permeadas ou marcadas por essa desumanização, né? E eu diria que porque essa sociedade planetária, com raras exceções, e nós temos, né? Nós temos aquilo, inclusive, que eu acho que foi o Paulinho que postou no WhatsApp do grupo, né? A coisa daquele trecho, daquela mensagem sobre reexistência, né? Que é uma característica dos povos indígenas, e nessa perspectiva da resistência como uma perspectiva indígena, nós sabemos que alguns povos autóctones que ainda conseguem manter a sua identidade original, entre aspas, né? ainda que inclua as novas culturas, ainda que esteja vivendo essa perspectiva de aculturamento, consegue resistir nesse sentido, né, de garantir as suas origens tradicionais que trabalhavam com determinados elementos, por exemplo, um Boraiú dos Guarani, né? Um Boraiú é associado diretamente à ideia do Ivumaraí. Essas duas palavras, para mim, têm uma relevância fundamental assim, para pensar a formação indígena brasileira. Porque os povos Guarani, eles tinham um marco, eles tinham uma relevância muito grande, tinham uma influência muito grande no território brasileiro. Então, pensando nessa perspectiva, nós temos, sim, uma tradição indígena que ainda resiste, e nessa resistência, essa busca dessa terra sem males, a partir de uma solidariedade tribal. Entretanto, os próprios Guarani, eu tive a oportunidade de conviver um pouco com eles quando eu estava no pós-doutorado no Rio, né? Eles também têm uma influência de aculturamento, né? Dentro da sociedade moderna, eles não tem como estar isento dessa influência. Então, eles estão sendo oprimidos do ponto de vista territorial, oprimidos do ponto de vista cultural, e isso repercute, ainda que eles tenham algumas atitudes, por exemplo, as
os poucos agrupamentos Guarani que eu tive a oportunidade de conhecer, eles têm algumas estratégias. Por exemplo, a criança Guarani, até os 7 anos, só aprende Guarani. Depois dos 7, vai aprender o português e o Guarani, né? Então, é uma forma de tentar manter algumas peculiaridades da própria etnia. Entretanto, a partir dos 7 anos, eles vão interagir na escola, vão interagir na comunidade e vão sofrer essa potência, né? Quer dizer, como, por exemplo, trazendo a minha experiência de convivência com os povos sertanejos, né? Nas tradições dos sertões, a gente constata claramente que há uma resistência fruto dessa vinculação com esses povos indígenas tradicionais, porque as raízes desse sertanejo ainda é muito marcada por essas tradições, né? Embora nem sempre eles tenham consciência desse fato, nem se reconhecem indígenas, né? Entretanto, a gente percebe claramente indícios da cultura indígena na vida dessas pessoas. Então, o cara mora lá numa casinha de taipa no meio do nada, né? E aí nasce a filha, nasce a neta, e daqui a pouco a neta começa a ser assediada pela cultura do comércio, a cultura do consumo, a cultura da modernidade. Daqui a pouco essa menina quer que o avô deixe de usar o jegue e passe a usar a moto, vai querer que o avô deixe de plantar o suficiente para comer e passe a plantar para ter o excesso e o excedente poder ser vendido e o vendido poder ser transformado em compra, né? Para que ela tenha uma roupinha mais apropriada, para que ela tenha um celular, para que ela tenha acesso às baladas, né? Então, há um impacto efetivo dessa sociedade moderna, mesmo nos lugares mais distantes. Não há poucas etnias, por exemplo, hoje vivem isoladas do contato, né, com o homem branco. E, portanto, é muito pouco esses grupos que ainda reservam maior identidade étnica, cultural, com as tradições mais antigas. Então, todos estamos marcados por essa cultura do comércio, cultura do consumo, cultura do capital. Portanto, praticamente, todos entre aspas, óbvio, né? Então, quer dizer, a partir do momento que nós sofremos essa lógica, né? A partir do momento que a gente está impactado por essa lógica, a desumanização se consolida, porque eu deixo de me preocupar na minha relação com a natureza, que eu tinha até então, para começar a tirar da natureza mais do que ela pode me oferecer naturalmente, e, consequentemente, eu vou impactá-la, explorando-a para além dos seus limites naturais. Consequentemente, eu vou desumanizar a minha própria relação social com a natureza. Então, eu vou estar reproduzindo essa lógica da produção e consumo capitalista. Mesmo naquele lugarzinho, lá naquela casinha de taipa, no meio do nada, eu começo a tirar da terra além do que ela pode me oferecer naturalmente e, consequentemente, vou esgotá-la e vou passar privação, vou passar fome, vou me tornar um objeto dessa sociedade dos objetos, do capital. Então, nesse sentido, né, é preciso compreender, em certa medida, que nós precisamos, eu tenho usado bastante em alguns textos meus o conceito de transubjetividade, né? Mas eu estava pensando aqui, tá, Isaías, e talvez a gente possa até pensar junto aí no teu trabalho, que a transubjetividade talvez não seja suficiente, porque eu acho que a gente precisa também de pensar a transobjetividade. Ou seja, entender que nós estamos atravessados e atravessamos, né? E, portanto, ao mesmo tempo que nós estamos à mercê dessa lógica, Tiago, e, portanto, muitas vezes sem condição de reexistir, nós podemos fazê-lo, porque isso é histórico, é cultural. E se é cultural e se é histórico, a comunicação, ela potencializa a transformação. Naturalmente que a partir do pressuposto da amorosidade que a gente conversou tão bem semana passada. Então, eu penso que há sim um lugar de diálogo, e esse lugar de diálogo ele é potente nesse sentido da gente não ficar à mercê desse projeto de desumanização próprio da sociedade moderna. Ok. O Tiago, inclusive, colocou aqui, João, no chat, essa libertação individual não seria uma falsa libertação. Isso não é libertação, entendeu? Porque não existe a liberdade do indivíduo. A liberdade se constrói na mediação com a subjetividade e com a alteridade.
Isso que o João falou há pouco, né? Essa transsubjetivação, mas também a transobjetivação. Inclusive, quando ele próprio critica a questão da relação, não adianta você pegar o opressor, o oprimido se tornar opressor. Aí ele retoma um pouco daquela dialética do senhor e do escravo e do Hegel, né? Porque um implica o outro. Nós temos uma natureza biológica, mas o que é específico do homem é a nossa natureza cultural, que tem tanta objetividade quanto uma pedra, tem tanta objetividade quanto uma montanha, entende? Esse é o aspecto fundamental que eu penso, esse elemento da força, da cultura, da subjetividade que o Bloch traz, né? E que o Freire já dizia isso, é que ganha uma força material muito grande na nossa vida. Ou seja, Tiago, as ideias são objetivas, elas têm uma objetividade, elas põem uma concretude. Então, às vezes, a pessoa é desumanizada, mas nem ela mesmo sabe que é, porque não tem consciência disso. É como esse rapaz que foi entregar lá, por exemplo, a água, né, lá na casa da Patrícia, porque não tem consciência disso. Não tem consciência do grau de desumanização, de modo que o sonho dele é se tornar um opressor, é se tornar um capitalista. Certo? Então, é mais ou menos, só para poder reforçar isso que o João já fez referência. Eu penso que a questão da libertação é uma questão mais complexa, não sei se... eu acho que a gente poderia, em outro momento, retomar essa discussão, porque eu acho que a complexidade dela talvez não desse conta a gente dizer sim ou não dentro da lógica do que está sendo problematizado, embora eu concorde com Isaías, mas aí a gente precisa entender que o próprio conceito de liberdade, né, se ele for reconfigurado, ele pode ser pensado na perspectiva do indivíduo, mas um indivíduo comprometido com o social, um indivíduo comprometido com a comunidade. Nesse sentido, sim, mas se o indivíduo pensa na perspectiva individualista, aí é inviável, é impossível, inimaginável. Então, só queria fazer essa pequena distinção, mas acho que aí tem muita coisa para a gente discutir, né? Porque ele já se põe, né, João, como diria o nosso grande Gramsci, como um intelectual orgânico, né? Sim. É importante no processo de conscientização esse trabalho feito. Então, Hernani Maria Fiore apresenta no prefácio da Pedagogia do Oprimido seu objetivo principal. E aqui ele já coloca o principal objetivo da obra, que é o objetivo principal de uma educação libertadora é fazer com que o homem e a mulher aprendam a dizer a sua palavra, não repetindo simplesmente a palavra do outro, a palavra como instrumento por meio do qual homens e mulheres se tornam sujeitos de sua história. O próprio Freire reconheceu mais tarde que o prefácio de Fiore era uma síntese extraordinária do que ele havia escrito, exatamente porque não era só dizer a palavra, porque no ato de dizer a palavra, há ali uma apropriação que o sujeito está fazendo da sua forma de ler o mundo. E aí, nesse sentido, ele está se portando, se apropriando desse mundo como sujeito. Fiore deu o título a seu prefácio, Aprenda a dizer sua palavra. Fiore termina sua apresentação afirmando que aprender a tomar a palavra dos que a detêm e a recusam aos demais é um difícil, mas imprescindível aprendizado, e que essa é a verdadeira pedagogia do oprimido. Nessa apresentação, Fiore destaca 5 teses principais dessa pedagogia, a saber, primeiro, com a palavra o homem se faz homem. Portanto, retoma aquilo que a gente colocou no começo, né? Que em torno da palavra está ali um processo de hominização do próprio homem, de apropriação dele da sua própria história, da sua cultura, da sua temporalidade, e que, portanto, aí ele é capaz de, com a sua palavra, ressignificar o seu ser e o seu fazer no mundo. Por isso que Fiore destaca a importância de assumir a palavra para cada uma, escrever a sua própria história. Segundo, ninguém se conscientiza sozinho. Os homens humanizam-se, trabalhando juntos para fazer do mundo sempre mais a mediação de consciências que se coexistenciam em liberdade. Os seres humanos se educam juntos, mediatizados pelo mundo, educador
e educando ensinam e aprendem juntos. E aí retoma essa última fala que o João fez, que não é o indivíduo sozinho, mas é o indivíduo que interage com os outros, rumo a essa, sendo também esse instrumento de conscientização. O mundo se faz pelo trabalho cooperativo, juntos. Daí a necessidade de círculos de cultura ou círculos de investigação temática, que, aliás, essa denominação, o Freire julgava, né, que era a denominação mais adequada, né, círculos temáticos ou círculos epistemológicos, vamos dizer assim, do que propriamente círculo de cultura. Ele faz essa referência, né, lá numa nota de rodapé. A palavra verdadeira se faz ação transformadora do mundo, se faz, olha só o termo, palavração. Dizia mais tarde Paulo Freire na página 91. Não há palavra verdadeira que não seja praxe, definida por ele como a soma da teoria com a prática. Então, não é só dizer a palavra, não é só... Até em alguns momentos, né, vocês que já conhecem a obra melhor do que eu, ele vai dizer que o diálogo não é um diálogo puramente de palavras soltas, mas ele implica a ação. Então, o diálogo sem sentido, o diálogo pelo diálogo, ele não tem o menor sentido, é puramente diletantismo. Aprender a ler é aprender a dizer a sua palavra. Aí diz, ninguém liberta ninguém. Todos nós, né, todos nos libertamos juntos, em comunhão. Aquilo que a gente já retomou e que o João falou agora há pouco sobre a questão do indivíduo e da humanização. Paulo Freire havia conhecido o Fiore, né, ainda na época, tanto no Brasil, quanto também... conviveram também na época do exílio. E aí ele aqui mostrando, né, a alegria que ele teve dele poder ler o trabalho dele, né, nessa primeira frase que eu vou pular para o pessoal, uma repetição de reconhecimento dele, dessa contribuição do Hernani Maria Fiore. Paulo Freire, ao dizer que Fiore havia feito uma síntese extraordinária, estava afirmando que aprender a dizer sua palavra sintetizava a mensagem central da pedagogia do oprimido, como reconhecimento do outro, como sujeito de direitos, de voz, de saberes, de cultura, o reconhecimento de cada um em sua individualidade, identidade, subjetividade, diferença. Podemos sintetizar a pedagogia do oprimido numa frase: aprender a dizer a palavra e escrever a sua própria história. Essa, na verdade, e aí eu tenho profunda identidade com essa assertiva, né, de que, de fato, isso é um pouco da síntese, né, do que é a obra Pedagogia do Oprimido, sem eliminar outras possibilidades, como, por exemplo, aqui o João estuda muito bem a questão da decolonialização. Também é um outro aspecto que está presente nessa obra. E aqui, a pedagogia do oprimido se opõe ao paradigma da modernidade uniformizadora, totalizadora, universalista e homogeneizadora. Daí Freire se opôs ao colonialismo opressor, que impõe uma só cultura para todos, ocidental, branca e cristã, e a educação como imperialismo cultural. Uma educação que reproduz e reforça a exploração econômica e a dominação política, como eu fiz agora há pouco referência, quando eu fiz, né, a mensuração desse conceito de decolonialização que o grupo trabalha há algum tempo. A pedagogia do oprimido é a expressão da necessidade de reconhecer-se no outro, no diferente, como eu mesmo. Todos somos igualmente sujeitos da mesma humanidade, una, mas essencialmente diversa. E aí, quando se fala aqui em humanidade, eu tenho aquela mesma interpretação que o João fez referência há pouco. Não é só humano no sentido da relação humano-humano, mas no sentido também da relação homem-mundo, um mundo
mediatizado pela cultura. Freire sustentava que os trabalhadores precisavam libertar-se por eles mesmos, embora não utilizasse a categoria autodeterminação, uma das principais categorias da filosofia marxista, em sua Pedagogia do Oprimido, está presente quando ele fala de emancipação. Encontramos mais tarde o conceito de autodeterminação em Freire nos diálogos mantidos com Irachow. Então, quer dizer, termos também, fruto dessa influência que o Freire recebeu, né, fruto dessas diversas leituras que fez, estão presentes, né, elementos como elementos da emancipação, né, que é uma categoria propriamente do arcabouço da teoria marxista, né? Está presente em Habermas, em Adorno, né, em Marcuse, enfim. Educação bancária e educação problematizadora. E parece que esses dois conceitos, né, que o Freire utiliza exatamente para poder apresentar duas perspectivas que estão presentes na cotidianeidade e na imperia da nossa vida diária, que é duas concepções de educação, duas concepções, portanto, de compreender o ser humano subjacente a essa ideia, a esses conceitos. Por quê? Como eu disse agora há pouco, a meu juízo, nós temos uma ontologia presente na obra do Freire. A educação bancária afirma para um tipo de homem, um homem coisificado, alienado, objetificado, onde o único paradigma que ele tem é se tornar proprietário de coisas e, portanto, adquirir uma existência frente ao mundo capitalista. De outro lado, você tem um homem que se afirma como sujeito e que nega esses valores que objetificam o homem. Então, não é só dois conceitos, mas são duas afirmações de homens diferentes. Não são só duas formas de ver o conhecimento, mas duas formas de poder significar esse conhecimento. A serviço de quê? A serviço da coisificação, do capital, da apropriação privada ou a afirmação do homem enquanto sujeito. Então, nessas duas narrativas, eu vejo duas concepções ontológicas subjacentes a essas formas de ver e de fazer educação. Isaías Batista de Lima, que maravilha a sua apresentação. Eu queria só fazer uma observação, e essa observação ela me foi mobilizada pelo conceito que o Fiore, eu acho que é o Fiore que traz isso, não lembro exatamente, mas acho que sim, você usa como tendo sido ele, enfim, que é da hominização, né? Conceito de hominização. E eu queria me contrapor a esse conceito e aproveitar o ensejo para a gente poder exatamente colocar de maneira mais explícita a discussão sobre a questão de gênero, sabe, Isaías? Porque eu sei que, como filósofo, você faz uma discussão do homem enquanto ser humano, entretanto, eu queria propor que a gente usasse o ser humano ao invés de homem. E aí, no sentido de que a gente não falasse de hominização, mas humanização mesmo, como o próprio Paulo Freire sempre faz questão de utilizar. Porque quando a gente fala de hominização, a gente entra nessa discussão de gênero, né? Do mesmo modo que quando a gente vai falar de homem num sentido mais retórico, a gente utiliza o conceito de homem como o conceito de ser humano. Então, acho que era legal a gente estar se posicionando em relação a isso, mais do que nunca nesse contexto atual, onde as questões de racialidade, as questões de gênero são tão contundentemente desconsideradas, né? Verdade. Verdade. Nesse contexto da educação bancária, então, né, ele faz essa discussão acerca de duas narrativas e formas de conceber o fenômeno educativo. Como eu disse agora há pouco, há uma dimensão antropológica, né, nessas duas concepções de educação, e aí eu faço só referência a esses aspectos, essas características que ele vai colocar para o diálogo, que eu acho muito importante. Né? A concepção freiriana de diálogo aparece mais explicitamente no 3º capítulo do livro, que vai dizer, né, as condições para o diálogo. O amor, se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, né, e mulheres, vamos dizer assim, João, não me é possível o diálogo. E aí discute-se um pouco o que eu outro dia fiz com um outro colega, aqui mesmo onde eu disse que a dimensão do amor ultrapassa a dimensão da intersubjetividade, implica também a alteridade, né? A humildade, né, que o próprio Paulo Freire
é uma própria expressão disso, né? Uma pessoa sempre aberta a rever as suas posições. A fé nos homens, que abriga uma certa dimensão de futuridade, né? Na medida em que ele não só afirma fé nos homens, é fé na sua vocação de ser mais, portanto, na sua vocação ontológica, frente a um mundo que nega essa dimensão do ser mais humano, portanto, que essa, na questão da fé, não é só uma mera crença, mas é uma convicção de que o homem não é inteiramente o que ele pode ser, ele ainda é potência de ser. A esperança, né, que é essa própria dimensão da compreensão do inacabamento humano, e o pensar crítico, que é uma forma do diálogo se construir no confronto com a própria realidade, no sentido da explicitação, né, da superação dessa consciência ingênua presente na forma contemporânea de fazer educação, uma vez, como o João falou e eu fiz referência agora há pouco, nós vivemos no mundo, né, da cultura, onde afirma uma forma de ser humano, que é a forma de ser capitalista. E, como eu disse agora há pouco, o homem também tem duas naturezas, uma biológica e uma cultural. E essa dimensão da cultura é a dimensão que, de um certo modo, nos torna a todos, né, de uma certa maneira, também prenhe dessa falta de consciência, prenhe dessa dimensão da alienação, prenhe dessas formas também, né, pontuais de desumanização que não está ainda presente em cada um de nós, exatamente porque somos fruto de uma cultura vivenciada nas relações familiares, vivenciadas na escola, vivenciadas no ambiente de trabalho, enfim. Então, o homem, ele não é uma abstração, ao contrário, ele é fruto de uma concretude histórica dada e sofrendo as múltiplas influências dessa realidade. Por isso que ele pega e vai fazer crítica a essa educação bancária, que ele vai dizer exatamente aqui, logo após a segunda citação. A educação bancária funda-se na teoria da ação antidialógica, caracterizada pela conquista, pela manipulação e pela invasão cultural. Logo, se caracteriza pelo depósito assistencialista, onde não há comunicação, mas apenas comunicados, onde só há sujeitos narradores e objetos ouvintes, no caso, os alunos. O educador bancário deposita conteúdos no educando, incitando a memorização e não ao pensar crítico. Já a educação problematizadora se funda na teoria da ação dialógica, caracterizada pela colaboração, pela união, pela organização e pela síntese cultural. Educadores e educandos se educam no diálogo, mediatizados pelo mundo, e ambos tornam-se sujeitos do próprio processo de aprendizagem. E aí, portanto, né, como eu disse há pouco, só para poder reforçar, há essas duas dimensões de formas de ser e de fazer da educação, que não é só processos de tratar o conhecimento, mas são processos próprios de humanização, tanto num caso quanto no outro. Um de desumanização, né, que leva exatamente ao indivíduo a um patamar de alienação, de modo que ele não reconhece essa alienação presente, né, na própria forma de fazer a educação, nessa narrativa da educação bancária, e, de outro lado, uma educação que é forjada a partir do diálogo e que, portanto, em consonância com o processo de humanização. Nessa outra parte dos slides, né, vem falando de que há, no pensamento do Freire, uma certa questão de polifonia, né, influências de diversos autores, que não obrigatoriamente eles têm a mesma visão de mundo, a mesma forma de narrativa e de compreensão do mundo. Essa fala do Daniel Streck é bem sintomática quanto a isso. Há vozes muito diferentes presentes no livro, às vezes até dissonantes. Estão presentes os camponeses, os trabalhadores, ao lado dos intelectuais, artistas e militantes. Encontramos escolas de pensamento em relação às quais Paulo Freire não tem a preocupação de uma aplicação coerente com as mesmas, mas a sua recriação
em função de uma leitura da realidade que se coloca como desafio para interpretação e mudança. Essa é a polifonia que faz com que tantas pessoas se encontrem no livro. E não só tantas pessoas se encontrem no livro, mas tantas pessoas, né, tantas leituras sejam possíveis se encontrar nesse livro. Não é à toa que você tem, quando um ou outro colega vai falar de Paulo Freire, você tem vários freires diferentes, exatamente por essa capacidade polissêmica que a obra do Freire nos traz, e sem ser contraditório, porque a grande narrativa do Freire é em torno do diálogo, da dialogicidade, do respeito às diferenças, do dar vazão às diversas vozes, né? E, dentre essas vozes que o Freire procurou se apropriar, aqui o Brandão traz nessa citação uma referência, que é aquela busca que o Freire chamava, né? Que ele chamava de suliar, né? O pensamento, né? Olhar também por o lugar sul do mundo, no caso, o pensamento americano, o pensamento africano, enfim. E aí tem uma outra frase, aqui muito interessante, do Danilo Streck, Sharon Moretti e Sandro Pitano, que ele busca caracterizar o que é esse sulear o pensamento na visão de Freire. Sulear, na perspectiva de Freire, significa o processo de autonomização através do protagonismo dos colonizados, na luta pela emancipação e libertação, assim como significa a construção de paradigmas endógenos, abertos e enraizados nas circunstâncias e na complexidade da própria realidade, para além de nos chamar a atenção no nosso pertencimento geográfico, nos desafia a reorientar a ação e o pensamento pedagógico e epistêmico a partir de princípios constitutivos de nossa americanidade, sem, no entanto, negar a modernidade, conclui eles, exatamente fugindo também um pouco do pensamento eurocêntrico que busca significar o mundo para nós, doando para a gente uma interpretação de mundo. E o que o Freire faz é exatamente resgatar, né, a importância da gente olhar o mundo a partir da lupa dos nossos próprios territórios, como foi visto aqui naquela análise da capa da revista, né? Aqui, novamente, ainda vem o Carlos Alberto Torres e o Boff também destacando esse aspecto dessa polifonia presente no pensamento do Freire, que possibilita a que o Freire transite em várias áreas, desde a educação, movimentos sociais, serviço social, área das ciências, a área da saúde, exatamente por conta desse caráter polifônico do pensamento do Paulo Freire. Aqui também estou só retomando um pouco uma frase do Miguel Arroio, que também retoma esse caráter polissêmico, né, e polifônico da obra do Freire. Esse outro aspecto se refere à questão da humildade, né? Nessas diversas citações que eu trouxe, na verdade, vem aquilo que o Freire defende, e não só defende como ideia, mas defende, sobretudo, como uma prática, a importância da humildade frente ao conhecimento e a importância de não negar a palavra do outro, que, aliás, também é bem em sintonia com o que o grupo aqui faz, né? A gente tem aqui uma gente das mais diversas áreas, todos com direito às suas mesmas falas, a partir do seu lugar de compreensão teórica e de entendimento do mundo. Por fim, já chegando ao final, viu, João? Nós vamos aqui já chegando no século XXI, onde há aqui um destaque de que a obra do Freire é, na verdade, um dos maiores clássicos do pensamento educacional e que, portanto, é uma obra ainda vigente. Só para pegar esse último ponto do slide, diz: a pedagogia do oprimido representa a essência de toda a obra de Freire. A atualidade desta obra deve ser medida também pelo seu reconhecimento acadêmico. Uma consulta à CAPES revelou que, entre 87 e 2010, 1.441 pesquisas tiveram como referência o Paulo Freire.
Então, Paulo Freire, ele é um autor que ele é ainda um dos autores mais pesquisados no mundo no campo da educação. E aqui vem uma outra citação do Giraud, né, afirmando, né, de que a obra do Freire ainda encontra-se muito atualizada, muito presente, até porque, como eu disse, logo no início da exposição, de que, em grande medida, guardada as peculiaridades, né, temporais, econômicas e culturais, nós ainda vivemos os mesmos sonhos que o Freire viveu e enfrentamos os mesmos problemas, né, e os mesmos infortúnios do ponto de vista político que o Freire viveu. Daí a atualidade do Freire ainda se mostrar presente. E, por fim, né, uma citação do Rubem Alves que eu acho muito, muito pertinente. Ele diz o seguinte: Rubem Alves afirma que a pedagogia do oprimido é um mapa de navegação que aponta para as terras obscuras que existem mais no sonho do que no conhecimento. Ele fez isto, aspas, sugeriu caminhos novos para o pensamento, mostrou circularidade dos caminhos velhos da educação, pelos quais se caminhava sem nunca se sair do lugar. A obra de Paulo Freire foi isto, semente frutífera que vai morrendo e se transformando como exigência da própria vida, que vai explodindo os limites que aprisionam. Sendo conhecimento, o mundo tal como é muito mais do que isso. Revelação de um outro mundo que permanece aberto a todos aqueles que tiveram coragem para entrar nos mares desconhecidos e sedutores para os quais ela aponta. Obra que permanecerá para sempre inacabada, pois isso pertence à sua própria essência. O fascínio permanente ante os espaços que a liberdade não permite que se fechem jamais. Ter entendido Freire é estar sempre pronto para partir. Ter entendido Freire é se compreender como inacabado. Inacabado, homem e mundo. Compreendendo que homem e mundo são espaços da própria existência, onde um não existe sem o outro. Onde um seja alienada, seja humanizada, expressão um do outro. O mundo que nós temos hoje, seja com alienação, seja com objetificação, seja com humanização, é um produto humano. E nada vai se transformar sem o sonho, sem a esperança no futuro e sem compreender que o homem é potência de ser, que a realidade, que o mundo, a alteridade é potência de ser e que essa potência de ser cumpre ao homem atualizar, porque ambos são igualmente inacabados. É isso, colegas. Espero ter passado um pouco da mensagem da pedagogia do oprimido do Freire, certo? Com certa licenciosidade, mas com a compreensão de todos. Obrigado. Não, eu queria só fazer um questionamento, porque, assim, o Giade foi lá na comunidade do Serviluz, alguém falou, assim, sobre o quanto as pessoas, elas não se indignam com tanta violência, né, porque elas vivem num espaço de extrema violência. E depois a gente voltou para a sala e o professor João, ele fez fala assim, gente, não é que as pessoas, elas naturalizem a violência, mas é porque elas se adaptam ao meio social, no sentido de que se elas forem sofrer por cada violência que tem naquele espaço, elas vão morrer. Então não é que elas se tornaram insensíveis, elas só encontraram um modo de viver, e elas não negam a vida, nem o amor, nem esses vários conceitos, né? Na verdade, elas só encontraram uma ferramenta para sobreviver, né? Eu queria entender essa lógica na dimensão do esperançar, né? Porque eu ouvi muito na lógica da amorosidade, mas eu queria saber se tem essa possibilidade de pensar dentro do conceito de esperança, que é uma das categorias de hoje, né? Como é que as pessoas que vivem esse contexto de múltiplas... Como é se esperançar diante de tantas violências? Obrigado, Tiago. O Tiago só bota a pergunta. O Tiago hoje é nosso amigo, viu, João?
Olha, Thiago, eu não sei se esse encontrar, que o João fez referência, encontrou uma forma de poder viver aquela realidade e poder tocar a sua vida. Eu não sei até que ponto isso eu acho que isso é muito mais inconsciente do que consciente. Eu vivo em bairros humildes, né? Muitos familiares em bairros humildes. Eu vejo muito mais, eu vejo a dimensão da adaptação. Porque quando você fala de adaptação, você dá um certo nível de conscientização daquilo. E eu não percebo isso passar pelo crivo do entendimento. E quando passa pelo crivo do entendimento, invariavelmente passa pela culpabilização do indivíduo. Sim. Eles individualizam as consequências e as práticas. Não esqueçamos, esse povo todo, em sua grande maioria, votou no Bolsonaro, cara. E votou nesse cara com uma expressão de que alguém vai resolver problemas de violência individualizando e presentificando uma forma de ser totalmente destituído de direitos, inclusive da educação, jogando para a violência essa solução. Então, não sei até que ponto isso foi uma forma de encontro, né? Porque quando você fala, encontrou uma forma de resolver esse problema, uma forma de viver ali, você pressupõe uma certa dimensão da consciência. E eu vejo que eles muito mais veem aquilo como algo fragmentado, não como uma expressão da próprio processo de exclusão social, e eles terminam individualizando as ações, fruto dessa própria desumanização. E eu acho que há, sim, há uma certa naturalização da violência. Tanto é que eles respondem com a própria violência, como uma forma de resolver a própria violência. E mais, recriminam a violência e pregam para que o Estado seja violento exatamente aquilo, na exata medida daquilo que eles condenavam. Então, na dimensão da esperança, se for pensar, Thiago, para mim é educação, investimentos em políticas públicas, em políticas sociais, e que, infelizmente, essas pessoas precisam, né, ainda de um intelectual orgânico. Não que esse intelectual orgânico, como foi, por exemplo, o Freire, vá ter um salvador da pátria, mas uma pessoa que vai, com eles, iniciar esse processo dessa, como o Freire coloca no livro, né, de palavração. Eles descobrirem a sua palavra e se compreenderem como presentes e sendo membros de um mundo que lhe nega as condições de ser, as condições mínimas e básicas que são se reconhecer como uma pessoa de direitos, entendeu? Mas eu não vejo esse processo de abstração, esse processo de conscientização presente nessas pessoas. Ao contrário, o que eu vejo é uma alienação extremamente forte, tá certo? E uma individualização dos problemas sociais. Eu queria falar um pouco, pode até parecer uma defesa da minha fala, mas a intenção não é essa, até porque eu acho que Isaías tem razão em certa medida. E aí é nessa perspectiva da certa medida que eu queria tocar alguns elementos, Isaías, até para a gente adensar essa discussão. Primeiro de tudo, embora eu sei que não tenha sido a sua intencionalidade, mas assim, no momento que você faz uma discussão sobre isso, repito, embora eu concorde que existe muito fortemente talvez um limite no processo de abstração e de inconsciência, entre aspas, dá uma impressão de que uma atitude de generalização dos grupos populares marginalizados ou que vivem na marginalidade. E eu não creio muito nessa perspectiva, não. Eu penso que existe, sim, muita singularidade nesses grupos. E, por exemplo, quando a gente estava discutindo a partir do grupo que o Tiago trabalha lá na comunidade do Titanzinho, onde nós percebemos um bom processo reflexivo, né? Há um bom processo reflexivo. Agora, regra geral, eu diria que faz sentido o que você está dizendo, mas eu repito, entre aspas, por quê que eu vou dizer isso? É uma questão muito complexa. Eu diria que Paulo Freire, quando ele jogou fora a discussão sobre consciência, ele jogou fora o bebê também, junto com a água. Eu acho que o Freire poderia ter enfrentado, talvez não tivesse tempo para isso, mas ele poderia ter enfrentado isso de um modo mais interessante,
porque eu creio que a discussão que o Freire estabelece sobre conscientização e consciência, ela é bem interessante. O que precisava fazer uma distinção dessa discussão sobre conscientização e consciência é no sentido de que ninguém conscientiza ninguém, e eu acho que isso precisava ficar muito claro. Nós não somos capazes de conscientizar uma comunidade, nós não somos capazes de conscientizar pessoas, nós somos capazes de contribuir com esse processo de conscientização. Nós somos capazes de potencializar que esses processos ocorram. Agora, nessa perspectiva, eu diria que há estágio de consciência, entende, Isaías? Então, por exemplo, os caras podem ser muito conscientes em relação a determinadas questões e totalmente inconscientes e até inconsequentes em relação a outras. E isso é uma das questões que emergiu na minha tese de doutorado, quer dizer, não dá para eu imaginar que, quando eu digo que a pessoa não tem consciência ambiental, significa dizer que a pessoa não tem nenhuma consciência ambiental, não. Significa dizer que há dimensões e há estágios de conscientização. Então, o cara, além do que, é preciso distinguir entre conscientização e consciência. Conscientização, Freire vai dizer que é o ato de tomar, é o primeiro ato de tomada de consciência, mas que a consciência ela é consequência da ação decorrente da conscientização. Então, a conscientização ainda é um primeiro momento de você perceber que alguma coisa está errada. Mas a consciência, ela implica em uma ação efetiva, né? Quer dizer, você percebe, você age em consonância com essa percepção. Mas, assim, eu creio que o Tiago estava trazendo, eu queria contar uma história que o professor Vitor Valla conta num dos seus estudos. O professor Vitor Valla já é desencarnado, já é falecido, mas o Vitor Valla ele teve a oportunidade de dialogar com Freire sobre alguns elementos interessantes, inclusive acrescentar fatores interessantes à obra de Freire, como, por exemplo, a questão da espiritualidade, quando ele vai agregar alguns elementos interessantíssimos sobre religiosidade à obra de Freire, do ponto de vista político. Mas eu vou tocar nesse ponto da minha fala, uma situação curiosa que o Vitor Valla traz, que ele vai dizer assim, olha, as pessoas, às vezes, para não enlouquecerem, elas criam estratégias de alienar a si próprias em relação a determinadas questões da vida. Porque, como elas não são capazes de dar uma resposta consciente a essas questões, elas se alienam delas, fazem de conta que não percebem, fazem de conta que não têm noção desse acontecimento, porque se elas entrarem em contato com isso e não conseguirem resolvê-lo, ela vai pirar. Então, para não pirar, ela prefere deixar de lado e fazer de conta que está tudo bem em relação àquilo. Não implica dizer que ela não tenha algum nível de consciência daquilo, mas significa dizer que elas saem daquela discussão. No caso, por exemplo, da minha tese, eu vi as pessoas negarem a falta de água como um problema fundamental. E aquela negação, ela não podia ser real, porque elas sentiam falta de água todo dia. Elas compravam água até para lavar um prato, né? Então, quer dizer, todo dia elas se batiam em relação àquela questão. E mesmo assim, elas se negavam a discutir aquela questão. Então, eu vejo que a questão da violência tem muito desse aspecto. Então, é uma negação que tangencia, que transita entre o consciente e o inconsciente, e que tem muito a ver com essa atitude de resistência. Né? Quer dizer, uma atitude de, cara, eu não vou tocar nesse ponto porque eu não dou conta de resolvê-lo. Está além da minha força de trabalhar e tratar essa questão. Então, em razão disso, muitas vezes parece uma inconsciência total, porque elas até se abstêm desse trato, e às vezes reagem com violência, exatamente porque negam essa violência. Entretanto, não implica dizer que elas não têm uma noção, que elas não têm uma tomada de consciência em relação à violência, até porque isso é cotidiano, bate na porta dela todo dia. Então, não dá para desconsiderar esse fato, né? Não dá para não ter nenhum nível de consciência dessa questão. Mas elas não têm resposta para a violência. Elas não são capazes de enfrentar a gangue que está ali no bairro. Elas não são capazes de bater de frente com esse povo. Então, eles vão encontrando estratégias de adequação a isso. Às vezes, caleja a ponto de nem sentir a dor que aquilo causa. Mas eu diria que, em geral, talvez até, e aí é um talvez até, porque isso exigiria um estudo profundo sobre essa temática, essas pessoas, elas não sintam da maneira como poderiam sentir, porque elas fogem dessa perspectiva, quer dizer, criam um calo para não sentir aquela dor,
mas aquela dor está ali, aquela dor toca, aquela dor mexe com elas. Então, é nesse sentido que eu concordo com Isaías, mas boto entre aspas aí, porque eu vejo que há um nível de consciência, sim, há um nível de percepção, sim, mas há uma tentativa de fugir dessa discussão por plena incapacidade de resolvê-la, porque para que se resolvesse isso, precisaria uma articulação comunitária que eles ainda não possuem. E talvez, aí nesse sentido, Isaías tem razão, não tem uma formação política necessária para compreender a potência que seria uma organização comunitária para o enfrentamento dessas questões. Porque se eles se organizassem, eles poderiam, sim, efetivamente, enfrentá-las e superá-las. Mas aí isso ia requerer um investimento doído e provavelmente levar muitos, né? Eu lembro que quando eu apresentei aquela música que a Isaías, que a Inambê trouxe, né? Aquela música de A Começar de Mim, algumas pessoas do meu grupo lá de estudo disseram que, da minha disciplina, disseram que aquela música era uma homenagem a um garoto que foi tentar salvar uma colega e acabou morrendo, né? Num conflito que aconteceu de violência social. E eu não vou lembrar o nome dessas pessoas agora, eu até anotei, porque eu achei muito interessante. E aquele garoto, ele despertou para a importância de salvar aquela menina, de ajudá-la, e sacrificou a própria vida para fazê-lo. Então, eu penso que isso é uma coisa muito pesada, né? Quantos de nós estamos dispostos a colocar nossa própria vida em risco para um enfrentamento desse, né? Então, eu acho que envolve uma questão de reexistência, uma questão de sobrevida, vamos colocar desse modo.